Bom dia, quarto ano! Vamos com a tia Adriana para mais uma aulinha? Começaremos a nossa aula hoje fazendo a correção das atividades da aula passada. Peguem o caderno nas continhas do dia 31 de agosto. Vamos lá? 6 balas. Dá para dividir para 31 crianças? Não. E 62? Sim. O 2 fica com 1 e o 6 fica com 3. Vou ver o primeiro na tabuada do primeiro. 6 na tabuada do 3 é 2. Agora, eu vou voltar multiplicando. 2 vezes 1, 2. Para chegar no 2, nada. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. Uma bala, dá para dividir para 21 crianças? Não. E 12? Não também. Eu vou ter que usar quem? O 126. Se eu estou usando 126, o 6 fica com 1 e o 12 fica com 2. 12 na tabuada do 2 é 6. 6 vezes 1, 6. Para chegar no 6, nada. 6 vezes 2, 12. Para chegar no 12, nada. 3 balas. Dá para dividir para 32 crianças? Não. E 38? Sim, eu estou usando apenas o 38. O 4 vai ficar esperando. Então, o 8 fica com 2 e o 3 fica com 3. Primeiro na tabuada do primeiro. 3 na tabuada do 3 é 1. Vou voltar multiplicando. 1 vezes 2, 2. Para chegar no 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 6. 1 vezes 3, 3. Para chegar no 3, nada. Acabei a conta? Não, porque o 4 ficou esperando. Abaixo ele. O 4 vai ficar com 2 e o 6 vai ficar com 3. 6 na tabuada do 3 é 2. Vou voltar multiplicando. 2 vezes 2, 4. Para chegar no 4, nada. 2 vezes 3, 6. Para chegar no 6, nada. 6 balas. Dá para dividir para 21 crianças? Não. E 64? Sim. Então, o 4 fica com 1 e o 6 fica com o 2. Primeiro na tabuada do primeiro. 6 na tabuada do 2 é 3. 3 vezes 1, 3. Para chegar no 4, é 1. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 6, nada. Não tem mais número para baixar, eu acabei. 9 balas, dá para dividir para 32 crianças? Não. E 98? Sim. Tem que fazer o arquinho, tem criança errando porque não tá fazendo esse arquinho. O 8 fica com 2 e o 9 fica com 3. Primeiro na tabuada do primeiro. 9 na tabuada do 3 é 3. Vou voltar multiplicando. 3 vezes 2, 6. Para chegar no 8, 2. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 9, nada. Corrijam, façam os arquinhos, os risquinhos, para não ter dúvida. Aula passada, nós começamos um estudo a respeito de frações. Vamos corrigir as atividades, então. Na apostila 7, começaremos pela página 70, o exercício 1, que mostrou uma pizza dividida em 8 pedaços. Então, em quantos pedaços a pizza está dividida? 8 pedaços. Se a pessoa ela separar um pedaço para comer, que fração que ela separou? Ela separou uma parte, um pedaço, de um total de quantos que a pizza foi dividida? De 8. E se ela comer 3 pedaços, qual vai ser a fração que ela comeu? Ela comeu 3 pedaços de um total de quantos? De 8. Corrijam este exercício. E vamos para a página 72, corrigir o exercício 4, que diz que na turma em que o Vitor estuda tem 32 alunos. Então, esse é o total de alunos, dos quais 17 usam óculos. Então, qual que é a fração que representa os alunos que usam óculos? A fração 17, pois 17 usam óculos, de um total de quantos alunos que tem? 32. Então, é esta a fração. Corrijam. E vamos para a página 80, o exercício 5. Aqui eu tenho 20
28 figuras no total. Então, qual fração que vai representar as azuis? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 azuis de um total de quantas figuras? De 28. Quantas figuras roxas eu tenho? 3. Então, a fração vai ficar 3 de um total de 28. Vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de um total que foi dividido, 28. Verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de um total de 28. Alaranjado, 3 de um total de 28. Preto, 1 de um total de 28. E amarelo, 3 de um total de 28. Essas são as frações. Teve aluno que colocou só o 5, o 3, o 7, o 6. Não é fração, corrige. Na página 81, vamos corrigir o exercício 6, onde deveríamos pintar em cada item a fração indicada. Se a fração é 4/8, quer dizer que eu tenho que pegar quantas partes? 4 e pintar, ó. Pintei 4. Podem ser outras 4. No item B, nós devemos pintar 3, ou seja, a figura inteira. Aqui no item C, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No item D, 3. 1, 2, 3. No item E, 1. E no item F, 3. Nós aprendemos também as partes e a leitura de frações. Vamos corrigir na página 70 e 71, exercício 2. Qual que é a fração que vai representar essa parte colorida? Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 partes coloridas de um total de quantas? Ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lembrando que o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. Como que eu leio essa fração? 5, 18, avos. Eu uso a palavrinha avos. Qual vai ser a fração dessa parte colorida? Eu peguei 4 partes e a figura foi dividida em quantas partes? Em 6. O numerador é o número de cima, é o 4, e o denominador, que é o número de baixo, é o 6. Como que eu leio essa fração? 4 sextos. No item C, eu peguei 8 partes pintadas e a minha figura foi dividida em quantas partes? Em 12. Então, o numerador é 8, denominador é 12. Como que eu leio essa fração? 8, 12, e uso a palavrinha avos. Aqui, eu peguei 7 partes pintadas e a figura foi dividida em quantas partes? Em 10. Sempre em cima é quantas partes eu peguei e embaixo é em quantas partes eu dividi a figura e não quantas partes sobrou. Teve alguns alunos que colocaram o 3 aqui embaixo, porque foram quantas partes sobraram, não pode. O numerador é 7 e o denominador é 10. Como que eu leio essa fração? 7 décimos. Corrijam. E vamos para a página 71, exercício 3, onde, através da leitura, deveríamos montar as frações, ó. 37, então, 37, 94 avos. Então, 94 é o denominador. 50, então, 50 em cima. Centésimos, então, 100 embaixo. 245, então, 245. Milésimos, milésimos vem de quem? De 1000, então, 1000 embaixo. 7, ponho 7. Décimos, então, 10 embaixo. 12, coloco 12.
14avos. Então, 14. 15 20avos. O 20 embaixo. 5 nonos. Então, 9 embaixo. Na página 72, exercício 6, vamos fazer a leitura das frações. Então, vai ficar, ó, 17 25 avos. 1/8. 13 centésimos, porque quando é 100 é centésimos. 49 milésimos, certo? Na página 79, exercício 3, vamos montar as frações e escrever por extenso. Quantas partes eu peguei? 1. A figura foi dividida em quantas partes? 2. Quantas partes eu peguei? 1. E a figura foi dividida em 3. Peguei 1 e a figura foi dividida em 4. Peguei 2, a figura foi dividida em 5. Peguei 4, a figura foi dividida em 6 partes. Peguei 3 e a figura foi dividida, ó, em 3, 4, 5, 6, 7 partes. Peguei 2 partes e a figura foi dividida em 8. Aqui eu peguei 1, 2, 3, 4, 5 partes. E a figura foi dividida em 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer a leitura agora? Quando o denominador é 2, eu leio meio, então vai ficar 1/2. Quando o denominador é 3, eu leio terço, então vai ficar 1/3. Quando o denominador é 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, eu leio como número ordinal, então vai ficar 1/4, 2/5, 4/6, 3/7, 2/8 e 5/9. Se errou, apaga, pausa o vídeo e corrige. Vamos agora para as atividades de hoje. Peguem o caderno, coloca o cabeçalho, hoje é dia 2 de setembro, pula uma linha, escrevam divisão, pulem mais uma linha e copiem as seguintes continhas. Copia uma embaixo da outra, depois vai pular uma linha e começar a fazer, combinado? Continuaremos o nosso estudo a respeito de frações. Vamos fazer algumas atividades? Peguem a apostila 7, na página 83, eu quero que vocês façam o exercício 1, que mostra essa parede, ó, que vai ser coberta com azulejos. Uma parte já foi coberta e a outra ainda não. Se fizermos aqui, ó, riscarmos aqui, a gente consegue descobrir quantos azulejos ainda vão ser colocados, ó. Tá vendo? Pode pegar uma régua que fica mais bonitinho, ó. Então, no final, a parede vai ficar assim, toda coberta de azulejos. Aqui pergunta, qual que é a fração da parede que já foi coberta com azulejos? Lembra que fração tem o traço, em cima é quantas partes eu quero, embaixo é em quantas partes a figura foi dividida. Então, eu quero a fração da parede que já foi coberta com azulejos. Quantos azulejos já foram colocados? Vocês vão contar os que foram colocados, esses coloridinhos, e vão escrever aqui. Qual que é o total de azulejos que cabe nessa parede? A gente já até riscou. Contem todos esses azulejos e coloquem aqui. Agora, qual que é a fração da parede que falta cobrir com azulejos, ó? Quantos azulejos faltam para ser colocado? Contem e coloquem. Qual que é o total de azulejos dessa parede? Conta tudo e coloca aqui para a tia Adriana, entenderam? Na página 84, eu quero que vocês façam o exercício 3, que mostra esse grupo de pessoas, né, com peças de vestuários diferentes. Em relação ao número total de pessoas, indique a fração que representa as que tenham alguma peça na cor amarela. Quantas pessoas têm peças na cor amarela? Ó, 1, 2, 3,
4, então são 4 pessoas. Vamos montar a fração. De um total de quantas pessoas que tem nessa imagem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, essa é a fração que representa as pessoas que têm alguma peça do vestuário na cor amarela. Quais que estão vestindo um vestido, ó? Vestido é essa. Quem mais? Quem mais? Apenas ela. Então, é uma pessoa, mas eu não posso pôr só um, porque eu tenho que montar a fração. Então, eu quero essa uma pessoa, de um total de quantas pessoas que tem aqui? 16. Finalizem este exercício para a tia Adriana. E vamos para a página 87, exercício 8. Que fração desse conjunto de talheres a seguir representa um tipo de colher? Vamos lá, então, fração, põe o traço. Eu quero colher. Quantas colheres eu tenho? Vocês vão contar e vão colocar aqui. Qual que é o total de talheres? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Montem a fração e não se esqueçam de escrever por extenso. Aqui na linha, a fração que deu. Na página 89, faremos o exercício 11, que mostra em um gráfico a quantidade de alunos nas turmas dos períodos da manhã e da tarde de um colégio. E ele pede para a gente escrever por extenso, como se lê, a fração de alunos de cada período. Qual será a fração dos alunos no período da manhã? Fração, já coloco o traço. Fração é sempre o que eu quero pelo total que foi dividido. Eu quero os alunos no período da manhã. Quantos alunos tem no período da manhã? 315. O denominador é o total de alunos. Qual que é o total de alunos? A gente vai ter que somar para descobrir. 285 mais 315. 10 sobe 1, 8, 9, 10 sobe 1, 3, 4, 5, 6. 600 alunos. Essa é a fração. Como que eu leio ela? 315, 600 avos. Vamos escrever? Tem que escrever. 315, 600 avos. Viram só? Façam a segunda parte deste exercício para a tia Adriana. Agora, estudaremos a respeito da metade. Meninos, quando eu tenho uma fração, uma figura, na verdade, ainda não é uma fração. Eu tenho uma figura assim. E eu quero a metade dela. Como que eu vou representar? Eu vou passar um traço aqui no meio, né, desse chocolate, vamos supor. E eu quero pegar a metade, então eu vou pegar essa parte aqui, não é verdade? A metade eu consigo representar através de uma fração. Qual fração é essa? Eu peguei uma parte de um total de quantas partes que essa figura foi dividida? De 2. Então, a fração 1/2 representa o quê? A metade. E como que a gente calcula a metade de alguma coisa? Dividindo essa alguma coisa por 2. Entenderam? Eu quero que na página 92 vocês façam para mim o exercício 2, que diz o seguinte: lembrando que calcular a metade de uma quantidade ou medida significa o quê, gente? Dividir por 2 essa quantidade ou medida. Calcule o que se pede em cada item. Então, aqui nós temos essa fração, 1/2, eu disse para vocês que ela representa o quê? A metade, ó. Metade, metade, metade. Podem escrever aqui para lembrar. Então, eu quero a metade de uma dezena. Quanto vale uma dezena? 10. Se eu quero a metade, eu tenho que fazer 10 dividido por 2. Quanto que vai dar?
5. Então, a metade de uma dezena é 5. Qual é a metade de uma dúzia? Quanto vale uma dúzia? 12. Vocês vão calcular aqui para a tia Adriana os itens B, C e D. E na página 93, faremos o exercício 5, que diz que o tempo de uma hora corresponde a 60 minutos. Quantos minutos correspondem ao tempo D? Essa fração 1/2, o que ela representa mesmo? Escrevam aí. Metade. Então, qual que será o tempo que corresponde à metade de uma hora, a metade de 60 minutos? Para calcular a metade, a gente tem que fazer o quê? Dividir por 2. Então, peguem os 60, dividam por 2 e encontrem o resultado deste exercício. Eu quero que na página 94, vocês façam o exercício 6 agora, sozinhos. Vamos estudar hoje também a terça parte. Para calcular a terça parte, como que a gente fazia? Pegava alguma quantidade e dividia por 3. Então, vamos supor que eu tenho aqui um chocolate inteirinho. E eu quero comer a terça parte dele. Então, eu tenho que pegar ele e dividir por quanto? Por 3, em 3 partes, ó. 3 partes. E vou comer uma. Qual é a fração que representa essa terça parte, então? Eu comi 1 de um total de quantas partes que essa figura foi dividida? 3. Então, quer dizer que eu comi 1/3. Então, a fração 1/3 representa o quê, meninos? A terça parte. E para calcular a terça parte, a gente tem que pegar uma quantidade e fazer o quê com ela? Dividir por 3. Na página 97, faremos o exercício 3, que pede para calcularmos cada item. Lembrando que essa fração 1/3, ela representa o que para a gente? A gente acabou de ver a terça parte. E para calcular a terça parte, o que a gente tem que fazer? Dividir a quantidade por 3. Então, eu quero a terça parte de uma dúzia. Quanto que vale uma dúzia? 12. Se eu quero a terça parte, eu divido por 3. Vai dar quanto? 4. Então, a terça parte de uma dúzia é 4. Finalizem os itens B, C e D. E vamos agora para a página 97 e 98 fazer o exercício 4.